crente de merda, crente lixo, queima no inferno. A Justiça do Rio condenou a 8 anos e 9 meses de prisão uma mulher que fez ataques racistas contra uma das filhas de Bruno Galhaço e Giovanna Hilbert. Eu não devo nada pra justiça, ninguém mais pode me julgar. Que eu me arrependo muito, eu sinto vergonha, mas eu não quero ser condenado o resto da minha vida. Vocês se lembram dela? Ela brincou com Deus e vejam o triste fim de Day McCarthy. Será presa porque ela foi condenada à pena mais rigorosa já vista no país por esse tipo de crime. Será mesmo possível? Quero trazer para vocês algumas informações sobre a socialite Day McCarthy, que já se envolveu em inúmeras controvérsias. Para mim, a pior de todas não foi apenas uma polêmica, mas uma verdadeira afronta. Desrespeitou os cristãos. Agora, as consequências chegaram e, infelizmente, a reação dela não foi nada respeitosa. Neste vídeo, vou expor o que está acontecendo e oferecer uma reflexão profunda sobre essa situação. Meus amigos e irmãos, sejam bem-vindos ao canal Motivado com Deus. No vídeo de hoje, ela brincou com Deus. Você se lembra dela? Veja o triste fim de Day McCarthy. Não esqueça de curtir e se inscrever no canal e compartilhar com seus amigos. Veja até o final que temos uma surpresa para você. Agora vamos ao vídeo. A mensagem divina em Gálatas capítulo 6, versículo 7, nos alerta: não se deixem iludir. Ninguém zomba de Deus. O que cada um plantar, certamente colherá. Observamos diversos fenômenos no Brasil e pelo mundo. Seriam meras coincidências ou manifestações da justiça divina? Amigos, as Sagradas Escrituras em Deuteronômio, capítulo 4, versículo 24, nos lembram que Deus é amor, mas também é um fogo consumidor. Muitos desdenham, ridicularizam e acreditam que nada acontecerá. A socialite, que ganhou notoriedade por ofender a filha de Bruno Gagliasso, mais tarde, foi vista em um vídeo desrespeitando a Bíblia e proferindo palavras ofensivas contra cristãos. A Bíblia Sagrada de vocês. Holy Bible. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, esse crente de merda, crente lixo, queima no inferno, seus pestes, seus capetas. Há alguns meses, ela ressurgiu na mídia. Porém, agora com um semblante abatido e a revelar uma notícia lamentável: o diagnóstico de câncer na cabeça. Veja os detalhes no vídeo. No nariz, que eu fui pro hospital e imediatamente, depois de 8, 9 horas, de exames, eu descobri que eu estava com corona. Tudo bem, eu já peguei às vezes, então eu sou forte a isso. Sou forte a isso. Porque, pelo menos pra mim, quando eu peguei o corona, não foi muito difícil, mas imagina outras pessoas que sofrem. Eu já tive corona 2 vezes, eu achei que ia ser uma coisa fácil, eu iria superar. Mas existem pessoas por aí que sofreram mais que eu sofri, que faleceram. Então, eu fiquei muitas horas no hospital, eles me deram alta. Eles falaram bem assim: se você quiser ficar aqui no hospital mais horas, porque vai demorar o resultado do exame, a gente já pode dar alta, você vai para sua casa, depois a gente manda tudo por e-mail para você. Olha, eu acabei, meu Deus, acabei de abrir o meu e-mail e descobri que eu tenho câncer na cabeça. E a minha avó faleceu de câncer na cabeça. E a minha avó faleceu de câncer na cabeça. E o meu sobrinho também tem câncer. Eu não consigo levantar desse chão. Eu não sei o que fazer. Eu não esperava por isso. Eu achei que 2020 estava terminando, que a gente ia ter um 2021 bom. Mas não. Sentindo assim, paralisada. Eu estou me sentindo sem forças. E eu sou uma pessoa que eu sempre lutei pela vida. Eu sempre lutei por todo mundo. Eu sempre lutei, tive esperança, tive força. E agora eu não vou desistir de mim. Eu vou lutar, mesmo com câncer, mesmo com tudo que eu passo na minha vida, tudo que eu passei, minha família, todo mundo. Eu vou lutar por eles, eu vou lutar por mim. Eu não
vou desistir. Eu não vou desistir. Convido você a refletir, meu amigo. O que ocorreu com essa senhora seria um acaso ou um ato divino? E se não bastasse, ela também acabou de ser condenada a 8 anos de prisão. Compartilhe sua visão nos comentários abaixo. Qual é a sua interpretação dos fatos? Day McCarthy ganhou notoriedade ao se tornar uma figura profundamente abjeta, atacando pessoas de relevância gratuitamente e, na maioria das vezes, de forma injusta. Até crianças, como no caso da filha de Bruno Galhaço, não escaparam de sua crueldade. A motivação dela? Um incômodo pelo simples fato de ver uma criança negra sendo elogiada. Esse desconforto a levou a criar um vídeo criminoso que marcou o início de sua reputação atual como uma figura tão desprezível. Como a sociedade impõe esse tipo de beleza. Mas ficam lá no Instagram do Bruno Galhaço, elogiando aquela macaca. A menina é preta, tem um cabelo horrível de pico de palha e tem um nariz de preto horrível. Aí essas mesmas pessoas vêm no meu Instagram me criticar pela minha aparência. Então você só tá puxando saco porque é adotada por famosos? Filha, não é, porque como que duas pessoas brancas, dos olhos claros, vão ter uma filha preta, do cabelo de pico? Ela sempre se escondeu atrás do fato de estar fora do país, usando isso para continuar seus ataques com total impunidade. Além disso, explorou a visão negativa que muitos brasileiros têm, acreditando que o Brasil é um lugar sem leis, onde a impunidade reina. Sabemos bem como as coisas realmente funcionam aqui, uma verdade que muitos preferem encobrir, ou seja, são hipócritas. Apesar disso, existem leis, e sabemos bem para quem elas realmente servem. Basta opor-se aos que estão no poder para perceber isso. Contudo, o foco aqui é outro. Day McCarthy foi além de qualquer limite, mergulhando na degradação absoluta. Ela queimou a Bíblia, desrespeitou os cristãos e revelou seu desprezo absoluto. Mais uma vez, evidenciou seu caráter desprezível e sua aversão às pessoas, agora atacando a Bíblia e a fé cristã de maneira chocante. Um salmo para os crentes. Falaram que eu não sou filha de Deus, que eu tenho pacto com o diabo, que eu sou uma pessoa do demônio. Vou ler um salmo para vocês. Salmo 91. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Direi o meu Deus, meu Senhor, Ele é meu refúgio e a minha fortaleza, pois Ele me livrou do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Aqui, ó, para vocês, ó. A Bíblia Sagrada de vocês. Holy Bible. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, esse crente de merda, crente lixo, queima no inferno, seus pestes, seus capetas. Isso reflete uma falta profunda de temor a Deus. Quando alguém perpetua tal ausência de respeito, demonstra um comportamento lamentável. É doloroso ver corações se endurecendo a esse ponto. Muitas vezes, Deus permite que isso aconteça, como fez com Faraó. O coração de Faraó já estava endurecido, e Deus intensificou essa dureza para que ele caísse no laço e enfrentasse o juízo divino. Da mesma forma, Deus permite que os desobedientes vejam seus corações se tornarem implacáveis, levando-os a armadilhas que prejudicam suas vidas e felicidade. E o que aconteceu com Day McCarthy? Ela foi condenada a mais de 8 anos de prisão em regime fechado. Vou mostrar detalhes dessa condenação e, em seguida, a reação dela, seus pedidos de desculpas e comentar algo crucial sobre isso. Mas antes, veja esta matéria. A Justiça do Rio condenou a 8 anos e 9 meses de prisão uma mulher que fez ataques racistas contra uma das filhas de Bruno Galhaço e Giovanna Eubank. Foram 7 anos até a decisão da Justiça. Em 2017, Bruno Galhaço e Giovanna Eubank registraram na polícia o ataque racista à filha do casal Tissomo, a Titi. A denúncia foi contra a brasileira Daiane Alcântara Couto de Andrade, que se apresenta como Day McCarthy e que vivia no Canadá.
A mulher, que se identifica como influenciadora e escritora, apareceu em um vídeo na internet fazendo comentários ofensivos e de cunho racista contra a menina. Titi tinha apenas 4 anos de idade. O processo correu no Brasil e Day McCarthy participou das audiências por videoconferência. Day McCarthy foi condenada a 8 anos e 9 meses de prisão pelos crimes de injúria racial, que é cometido contra o indivíduo, e racismo, que é contra a coletividade. Pelo tempo da pena, ela deve cumprir em regime fechado, mas ainda pode recorrer da sentença. O advogado de Day McCarthy disse que ela está na Bélgica e que, apesar de ter confessado o crime, se surpreendeu com a condenação e com a pena, considerada por eles alta demais. Ela não tem esse preconceito, só que naquele momento ela quis realmente ofender, ela assume isso, usou de frases e palavras ofensivas e injuriosas com relação à raça. Isso ela assume. Só que ela não publicou na internet. Isso que ela fez, ela gravou um vídeo e postou num grupo de WhatsApp. Alguém vazou isso para a internet. A advogada de Bruno Galhaço e Giovana disse que a decisão é histórica. Eu fui uma criança negra que sofri racismo. Então isso sempre me emociona muito, porque a gente está falando, de novo, só de uma família. São várias crianças negras que passam por situações como essa diuturnamente. E a nossa expectativa, a nossa esperança é que esse caso sirva de exemplo, esse precedente histórico sirva de exemplo para outras decisões da mesma natureza. Bruno Galhaço e Giovana Eubank publicaram uma nota em que celebram a vitória contra o racismo. Eles dizem que quando a filha foi alvo pela primeira vez, ela nem sabia que poderia ser vítima, assim como ocorre com toda criança preta. E eles seguem dizendo que o crime veio de uma mulher eugenista. Esse é o nome que se dá a seguidores de uma ideologia com conceitos racistas. E eles dizem que ela encontrou na internet o ambiente perfeito para proferir violências hediondas. E eles concluem: seguimos confiantes na atuação consistente do judiciário para assegurar que crimes de racismo sejam devidamente reconhecidos e punidos. Agora, Day McCarthy se tornou uma foragida da justiça brasileira. E vou ser direto, enfrentar 8 anos de encarceramento em regime fechado é um tormento imenso. Acredito que alguém que passe 8 anos preso rapidamente mergulha em uma profunda depressão. Imagine a angústia de estar em uma cela, onde a rotina é uma prisão por si só, desprovida de todos os pequenos prazeres que fazem a vida suportável. Assistir a um filme, navegar na internet, sair para respirar ar fresco, interagir com pessoas, conviver com a família. Em vez disso, você é forçado a viver dia após dia no mesmo ambiente, com a mesma comida insossa. O tempo, que na liberdade passa rápido, aqui se arrasta como uma eternidade. O desespero se instala enquanto os dias se transformam em meses e os meses em anos. O impacto psicológico é devastador. A experiência do encarceramento é um tormento sem igual, mas, sem dúvida, é uma consequência justa para aqueles que realmente violam a lei. A justiça deve prevalecer. Agora, vamos conferir a reação de Day McCarthy ao receber essa condenação e também analisar a retratação que ela fez recentemente. Vamos ver o que aconteceu. 4 anos atrás, que eu me arrependo muito, eu sinto vergonha, mas eu não quero ser condenado o resto da minha vida por uma coisa de anos atrás. Eu mudei, eu revi meus conceitos, sou outra pessoa e eu fui ressuscitada! Eu não devo nada pra justiça, ninguém mais pode me julgar. Eu paguei por 180 mil. Eu pedi perdão pra Titi. Eu pedi perdão pro Bruno Galhaço, eu pedi perdão pra Giovana Eubank. Eu paguei os honorários do advogado de todos. Que não teve nada, que não justifica as coisas que eu falei no passado, as coisas que eu fiz. Mas de uma forma ou de outra, isso afeta muito o seu futuro. Uma criança que nasce, cresce sem pai, que cresce sem mãe, que cresce sem amor, que cresce sem tudo isso, entendeu? Porque a gente precisa ter uma família. Mas eu vou ser sincera com vocês, eu sempre fui pobre. E no Brasil o povo tem preconceito com pobre. O povo tem preconceito com pessoas de cor. O povo tem preconceito com pessoas que não tem cabelo liso. Tem preconceito com as gordinhas. Tem preconceito com as magrinhas. Então, se a gente não tá naquele padrão da sociedade, as pessoas vão ter preconceito contra a gente pra sempre. Tipo assim, eu entendo que as pessoas não gostam de mim pelos meus erros do passado, que eu me arrependo. Eu sinto vergonha. Eu não faço mais isso. Eu ajudo muita gente. Tem muitos negros aqui que me amam. Que me seguem, cara.
Eles sempre me pedem ajuda, eu nunca neguei ajuda pra eles, nunca humilhei eles pela cor, por nada. Sabe, eu era estúpida, eu ficava participando desses grupos aí, de pessoas do mal, sem confiança. Aí eu ficava bêbada, que não era desculpa, tudo bem, e falava merda, porque eu era atacada nas redes sociais. Agora eu mudei, eu sou uma outra pessoa, tá? Eu era idiota, com 20 anos de idade. Ninguém tem que me julgar, eu tenho 32 agora, gente. Meu aniversário em janeiro, tenho 32 anos. Quando eu tinha 20, eu era uma idiota. Antes de ser famosa, eu era uma trouxa. Eu achava que as pessoas tinham que pagar pelas coisas que eu vivi no meu passado, pelas dores, por tudo. Só que as pessoas não têm que pagar por isso. As pessoas não tinham que sofrer esses ataques racistas, ataques que eu queimei a Bíblia, gente. E a criança branca também, vocês não estão nem aí. E outro menino que vocês achavam que eu falei que ele era gay, só que eu não falei. Eu só falei que eu assumi a culpa pra querer aparecer na mídia. Então vocês não estão nem aí pros evangélicos. Vocês não têm nem aí pro menino que vocês acharam que eu chamava de gay. E pra menina branca do... Então, amigos, aí está a retratação de Day McCarthy. É difícil discernir se ela realmente sente arrependimento e evolução no caráter ou se está apenas frustrada e irritada pela punição que terá que enfrentar. As ações dela não são apenas um reflexo de mau caráter e índole perversa, mas também de uma mentalidade preconceituosa e ignorante. Sinceramente, ela ganhou engajamento, mas foi um engajamento negativo, de pessoas que a desprezam e a chamam de lixo. Um tipo de atenção que não pode ser usado para qualquer tipo de publicidade ou benefício. Agora, ela foi condenada à prisão por conta disso, e sem dúvida, as escolhas que fez foram desastrosas. Espero sim que ela se arrependa e mude seu comportamento. Mas mesmo com arrependimento, o crime cometido tem que ser punido. Assim como alguém que comete um homicídio, roubo ou se envolve em corrupção pode dizer que se arrependeu. A realidade é que, independentemente do arrependimento, é preciso arcar com as consequências de seus erros. Você tá pensando que Deus vai deixar essa palhaçada que acontece no nosso meio barato? Vai não! Agora, Day McCarthy terá que enfrentar as consequências. Não valeu a pena atacar pessoas de forma gratuita e profanar a palavra de Deus com o extremo desrespeito que demonstrou, possivelmente para tentar se destacar. E agora, o resultado é este. Ela é uma fugitiva da justiça brasileira. Mesmo estando em outro país, se pisar aqui, encontrará a prisão. A lição é clara, ações têm consequências, e tentar se promover às custas dos outros acabou custando caro. Através dessa enfermidade, que o orgulho do homem e o dinheiro não vale nada. O vírus não perdoa pobre, preto, rico, grande, pequeno. Eu vi há pouco tempo atrás, vocês ouviram um homem no Rio Grande do Sul que disse que tinha dinheiro até para comprar um hospital, mas que não encontrou vaga para sua mãe. Day McCarthy é uma pessoa tão dissimulada e complexa, com comportamentos imprevisíveis, que até mesmo sua aparente comoção faz a gente duvidar de sua sinceridade. Mas, pelo que ela demonstrou, a revelação dessa condenação a deixou profundamente abalada. E por que tudo isso? Porque o homem está se afastando de Deus. Escuta, o filho de Nabucodonosor, Belsazar, viu tudo aquilo que o pai contou, viu que o pai tinha um coração exaltado e foi preciso passar por aquele processo para aprender a adorar a Deus. Deveria ter aprendido tudo aquilo, mas infelizmente o homem continua cada vez mais errando. Belsazar, o rei estava celebrando, pois o poderoso da Babilônia e a sua glória. Ele deu uma grande festa onde se embriagou com vinho, deu para os seus reis, seus grandes, seus valentes, como hoje muitos estão aí acreditando e confiando em seus cargos, dizendo: eu faço, eu mando, ninguém me tira, eu faço, ninguém me tira. Cuidado, eu estou dizendo de todo tipo de cargo, cargo de pastor, cargo de donos de empresa, cargos de político, cargos de seja lá o que for, meu irmão. Esses que estão achando que tem o poder nas suas mãos e não estão olhando para a necessidade do povo. Ai desses que têm o poder e não estão fazendo aquilo que necessita ser feito diante dos olhos de Deus. Preste bem atenção, amados.
Enquanto a nação padecia, havia orgia, farra, celebrava aos seus deuses de pedra e madeira. Afinal, a poderosa Babilônia e o seu resplendor era tremendo. Eles não se preocupavam, achavam que a sua riqueza, o seu poder nunca ia terminar. Nunca ia terminar. E Belsazar começou a fazer tudo, ao ponto que a embriaguez o levou à loucura. E ele mandou trazer os vasos ornamentais onde celebrava a ceia do Senhor, onde era consagrado as coisas do Deus vivo, e mandou trazer para que fosse ali bebido vinho com concubinas, prostitutas, seus reis, e oferecido ainda aos seus deuses. Ah, meu amado, minha irmã, ai daqueles que estão pegando as coisas santas para profanar. Vocês lembram nos carnavais? Vocês lembram Jesus sendo arrastado, a figura de um homem sendo arrastado, e o demônio? Gente, mas aquilo é arte, mas uma afronta ao Senhor, ao nosso Deus. Outra coisa, não estou falando só do povo ímpio. Quantas igrejas estão afrontando a Deus? Porque na igreja não existe mais púlpito, a igreja virou um altar, virou um show. Vamos esperar pelos próximos capítulos e refletir profundamente. Não há valor em viver sem o temor de Deus. Zombar do divino e agir com total desrespeito trazem consequências severas e inevitáveis. Ignorar a presença de Deus e menosprezar seus preceitos levam a um caminho de ruína e sofrimento. O ser humano, ao tropeçar e cair em armadilhas, descobre da forma mais dolorosa que a conta sempre chega. Cada ação desrespeitosa, cada provocação ao sagrado, não passa sem deixar marcas profundas. A dor e o arrependimento são inevitáveis para aqueles que desafiam a ordem divina. Não vale a pena desrespeitar Deus. As consequências são implacáveis e frequentemente devastadoras, destruindo a vida, a felicidade e o bem-estar. A lição é clara: o preço de zombar do divino é alto e o caminho é sempre repleto de dor. Eis que surge o momento decisivo, onde o véu da ilusão é rasgado e a verdade se revela em toda a sua glória e severidade. Não há mais máscaras, não há mais subterfúgios, apenas a realidade nua e crua diante de nós. E naquele instante, o que resta? Resta a reflexão, a introspecção e, talvez, a redenção. Aqueles que se elevaram sobre pedestais de arrogância, que zombaram da fé alheia e desdenharam da compaixão, encontram-se agora diante do tribunal da consciência. E é lá, sob o olhar atento da justiça divina, que as verdadeiras medidas de um homem são tomadas. O final deste relato não é apenas sobre a queda de uma socialite ou a soberba de um homem rico. É sobre a humanidade como um todo. É um convite para que todos nós, independentemente de nossa fé, posição social ou riqueza, possamos olhar para dentro e questionar: estamos vivendo de acordo com os valores que professamos? Estamos plantando sementes de amor, compaixão e justiça? Ou estamos semeando ventos para colher tempestades? Jesus, em suas parábolas, nos ensinou sobre a importância das ações e suas consequências. Na parábola do semeador, ele fala de como as sementes caem em diferentes tipos de solo, representando as reações das pessoas à palavra de Deus. Mateus 13, 1-23. E na parábola dos talentos, ele nos adverte que o uso que fazemos dos dons que recebemos terá implicações eternas. Mateus 25, 14-30. Que este seja um momento de reflexão para todos, que possamos aprender com os erros do passado e caminhar em direção a um futuro onde a humildade e o respeito mútuo sejam as verdadeiras riquezas que buscamos acumular. Pois, no fim das contas, é o legado de nossas ações que definirá quem realmente somos. E você, meu amigo, que legado deseja deixar? Chegamos ao final desse vídeo, mas antes quero compartilhar uma oportunidade incrível para você e eu estou aqui para te mostrar como. Se você tem interesse em conhecer essa oportunidade, acesse o link na descrição e no primeiro comentário do vídeo e tire suas dúvidas. Acredito que essa oportunidade pode ser a chave para a sua independência financeira. Você já se perguntou o que a Bíblia tem a dizer sobre dinheiro e riqueza? Você já desejou ter um guia prático e espiritual para a gestão financeira? Apresentamos Finanças segundo a Bíblia.
Os Ensinamentos de Jesus. Um e-book que combina sabedoria bíblica, ensinamentos de Jesus e conselhos práticos para ajudar você a transformar sua vida financeira. No capítulo 1, exploramos os fundamentos da gestão financeira na Bíblia, com citações bíblicas sobre dinheiro e riqueza. No capítulo 2, mergulhamos nos ensinamentos de Jesus sobre finanças, com histórias e parábolas que têm aplicações práticas na gestão financeira moderna. No capítulo 3, oferecemos dicas práticas e conselhos para a gestão financeira e discutimos como essas dicas se alinham com os ensinamentos bíblicos. No capítulo 4, apresentamos exemplos reais de pessoas que aplicaram esses princípios e como esses princípios transformaram suas vidas financeiras. Ao fechar este livro, você não está apenas terminando uma leitura, mas embarcando em uma jornada de transformação financeira. Então, vá em frente. Abra seu coração para a sabedoria bíblica. Aplique esses princípios à sua vida e veja como Deus pode transformar suas finanças e sua vida de maneiras que você nunca imaginou. Finanças. Segundo a Bíblia, os ensinamentos de Jesus. Disponível agora. Clique no link abaixo, adquira seu e-book e transforme sua vida financeira com os ensinamentos de Jesus. Se você apreciou este conteúdo, por favor, deixe seu like e inscreva-se. Seu apoio também é nossa motivação. Não esqueça de ativar o sino de notificações para receber as atualizações dos nossos vídeos mais recentes. Se pode e quer, ajude-nos. Entre para o clube de membros no botão abaixo do vídeo. Obrigado por se juntar a nós nesta jornada épica através das páginas da Bíblia. Continuamos juntos, homens e mulheres, jovens e crianças, voando para novos horizontes rumo à eternidade. Que vocês busquem sempre a graça de Deus e vivam em sua luz. Que a paz e a sabedoria estejam com vocês. Obrigada a todos e espero vê-los em nosso próximo vídeo. Um grande abraço. Que Deus abençoe suas vidas. Amém.